Capítulo 22. Sou adulto e não tenho muito dinheiro. O que devo fazer? A resposta de Robert. Para a geração de meus pais, a geração da Segunda Guerra Mundial, as regras para o sucesso eram bastante simples. Vá para a escola, arrume um emprego, trabalhe muito e a empresa e o governo cuidarão de você. Recebiam um salário e promoções regulares porque a economia dos Estados Unidos crescia. O petróleo era barato e o país era o líder do mundo livre. O dólar era forte e, depois da Segunda Guerra Mundial, muitas nações deviam dinheiro aos Estados Unidos. Hoje, quase tudo mudou. Quando eu era criança, as únicas pessoas ameaçadas pela concorrência estrangeira eram os operários. Muitos empregos fabris migraram para o exterior. Hoje, as funções administrativas e de nível universitário também migraram para o exterior. Muitos call centers não mais estão nos grandes centros, mas em qualquer lugar do mundo. Quilômetros de cabo de fibra óptica passam pelo mundo todo. Hoje, pode ser muito mais barato ligar para alguém na Ásia e no leste europeu do que para outra cidade no seu próprio país. Principalmente as pessoas nos quadrantes D e E se beneficiam com essas mudanças, enquanto muitas nos quadrantes I sofrem. As pessoas andam chorando as pitangas por causa da mudança dos empregos. Hoje, até mesmo médicos, advogados e contadores têm sua renda ameaçada pela mudança. Em 2001, outra coisa aconteceu. A China foi aceita na Organização Mundial do Comércio (OMC). Repetindo, essa é uma excelente notícia para os integrantes dos quadrantes D e E, mas uma ameaça para quem está nos quadrantes IA. Pedidos de aumento. Seja você operário ou funcionário administrativo, a pessoa que concorre por sua vaga pode morar a milhares de quilômetros de distância de você. Alguns dizem, bem, meu emprego é seguro. Sou professor e alguém precisa realmente estar na sala de aula para lecionar. Sim, há muitas funções assim, entre as quais policiais, atendentes, bombeiros, camareiras, zeladores, funcionários públicos. Mas lembre-se de que tanto operários quanto funcionários administrativos estão perdendo o emprego. Dessa forma, eles aumentarão a concorrência local por seu emprego. Simplicidade ou complexidade. Se você é adulto e não tem muito dinheiro, tem duas opções básicas. 1. Viver abaixo de seus recursos. 2. Expandir seus recursos. Em outras palavras, 1. Simplicidade. 2. Complexidade. Tenho muitos amigos que simplificaram e reduziram seu padrão de vida. Um casal que vive no campo construiu sua própria casa de adobe e, portanto, não precisa pagar financiamento. Como moram no campo, têm sua própria energia solar, usam a água do próprio poço, criam gado e são armados até os dentes. O marido é um militar da reserva e vai uma vez para a cidade para comprar mantimentos. Levam uma vida simples, e são muito felizes. Muitos baby boomers estão mudando para o México ou para a Costa Rica à procura de uma vida mais simples e menos dispendiosa. Donald e eu optamos por uma vida mais complexa. Fazemos negócios ininterruptamente porque temos interesses comerciais no mundo todo. Temos várias casas. Mantemos contato constante com nossa base e viajamos muito. Kim e eu adoramos nossa vida. Temos amigos no mundo todo e nosso estilo de vida é propício a relacionamentos de longa distância, tanto na esfera pessoal quanto na profissional. A maioria das pessoas se situa entre esses dois exemplos de estilo de vida. Hoje, é fácil comprar uma propriedade de cerca de 200 hectares, usar energia solar e, ainda assim, manter contato com o mundo e viver o estilo de vida plugado o tempo todo, se assim preferir. Em termos simples, a complexidade competitiva implica estudar o mundo do dinheiro, das pessoas e dos negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. Robert T. Kiyosaki. Digo que é importante optar por simplicidade, complexidade ou ambos porque todas as escolhas requerem tempo, dinheiro e planejamento. Conheço várias pessoas que adorariam morar no campo e fugir do alvoroço das grandes cidades, mas não dispõem de tempo ou de dinheiro para comprar uma propriedade de 200 hectares. Sendo adulto, você já deve saber qual é o estilo de vida de sua preferência. Não existe certo ou errado. A questão é, comece a planejar agora antes que seja tarde demais.
em especial se você optar por viver num sítio de 200 hectares ou em uma ilha tropical. Sugiro que você comece a procurar o paraíso agora. A vida é muito curta para não sonhar com o paraíso. Seja ele qual for. Há coisas mais importantes do que o dinheiro. Donald e eu não recomendamos o ritmo frenético de nossas vidas, mas adoramos a agitação. Optamos por isso. Queremos que você faça a sua escolha. Se não estiver pronto para se aposentar e mudar para um rancho ou para a praia, e uma vida mais agitada e abastada financeiramente o atrair mais, você, provavelmente, precisará aumentar sua complexidade. Isso significa que terá de aumentar a consciência financeira em relação a si mesmo e ao mundo. Por exemplo, quando acordo, preciso saber como estão os mercados na Ásia e na Europa. Quanto está o iene em relação ao dólar? Qual o preço do petróleo e do gás natural, do ouro, da prata e de minhas empresas na China e na América do Sul? Isso também significa ler livros e revistas de negócios como Forbes, Fortune, Time The Economist, para acompanhar um pouco do que acontece no mundo. Kim e eu sempre participamos de workshops sobre finanças e investimentos, não só para conhecer gente nova, mas também para ficar a par de novas ideias e descobrir novas tendências nos investimentos. Complexidade significa conhecer e negociar com vários tipos de pessoas diferentes. No mundo do empreendedorismo e dos investimentos altamente alavancados, você conhece muitas figuras interessantes e vigaristas. Nossa vida também requer que lidemos com a imprensa o tempo todo. A mídia é boa para nós 90% do tempo, mas, segundo a regra dos 90-10, são os 10% que prometem fazer uma matéria honesta sobre nós que nos apunhalam pelas costas, mentindo e distorcendo os fatos, em vez de informar ao público. Como meu pai rico costumava dizer, liberdade de expressão não quer dizer que você tenha de dizer a verdade. Em termos simples, a complexidade competitiva implica estudar o mundo do dinheiro, das pessoas e dos negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. Eu adoro esse jogo. Para mim, é como se todo dia fosse um domingo com final de campeonato. Não conheço nenhum jogo mais excitante, frustrante, por vezes decepcionante e compensador do que este. Se você trapacear, o jogo tomará de volta todas as suas vitórias. Se você for inteligente, o jogo abrirá as torneiras e jorrará dinheiro em você. Dois extremos. Então, esses são os dois extremos. Vivemos num país livre e a escolha é sua. Tomei minha decisão anos atrás, quando era um garoto da quinta série, lendo sobre os grandes exploradores como Colombo, Marco Polo e Leif Erikson. Sonhava em seguir seus passos pelo mundo todo e foi exatamente o que fiz. A diferença é que agora viajo pelo mundo e acompanho o andamento de minhas holdings por meio eletrônico, em menos tempo do que levou Colombo para desatracar a embarcação. O planeta é um mercado que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Trilhões de dólares são negociados diariamente. É por isso que acho engraçado quando encontro pessoas à procura de emprego ou aumento de salário, ou quebrando a cabeça para descobrir como ganhar algum dinheiro. Obviamente, elas vivem em um mundo diferente do meu. Hoje, é possível viver nos locais mais remotos do globo e manter negócios com o resto do planeta. Os que vivem em um mundo livre têm a opção de escolher o tipo de vida que desejam levar. Em vez de ficar zangado com a globalização, a exemplo de muita gente, faço o possível para me adaptar a ela. Recentemente, tivemos notícias dos tumultos na França, de grupos reivindicando garantia de emprego. Os estudantes querem que o governo dite regras que impeçam as empresas de demitirem funcionários. Embora eu entenda esse desejo e as preocupações com o desemprego, temo que esses jovens estejam vivendo fora da nova realidade. Quando as pessoas me perguntam o que devem fazer, recomendo que viajem para a França, depois vão para Nova York e Los Angeles, em seguida para Hong Kong, Singapura, Xangai, Índia, Dubai, Praga, Londres e Dublin, e então voltem para casa. O dinheiro mais bem gasto de sua vida. Um amigo meu do Arizona, que sempre passa as férias na Europa, aceitou meu conselho de viajar pelo mundo. Quando voltou, disse apenas:
Uau! Essa viagem abriu meus olhos. Mal posso acreditar na rapidez com que o mundo se move hoje. Fiquei deslumbrado com Hong Kong e Xangai. Se os trabalhadores americanos pudessem ver a rapidez com que trabalham os asiáticos, e por um salário muito inferior, perceberiam que não estão dando um duro tão pesado assim. Na Europa, os ricos vão muito bem, porque operam de maneira mais global do que a maioria dos americanos. Entretanto, muitos trabalhadores europeus continuam na idade das trevas. Em vez de avançar, muitos querem retroceder. Portanto, viaje e veja o acelerado mundo do dinheiro, conhecido como globalização, vencendo a Olimpíada do Dinheiro. Para as pessoas que começam do nada, mas querem ficar ricas, costumo sugerir que imaginem almejar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Depois de fixar essa meta, a questão seguinte é: em quais Olimpíadas? Na de verão ou de inverno? Então, a próxima questão será: em que modalidade você quer ser medalhista em arremesso de peso, polo aquático, remo, esqui, snowboard, arremesso de martelo ou tiro-alvo? Escolhida a modalidade, estude, treine, contrate um técnico, participe de competições menores e dedique sua vida a vencer. Se não quiser dedicar sua vida a vencer, duvido que terá a chance de vencer as Olimpíadas ou de ficar rico. Quando faço uma retrospectiva de minha vida, vejo que fui reprovado em 3 matérias: inglês, datilografia e contabilidade. Hoje, sou mais conhecido como escritor. Passo a maior parte do tempo digitando e escrevo sobre contabilidade. Embora não seja excelente em escrever, digitar ou em contabilidade, eu me dedico a vencer. Avalie os fatos. Se você é adulto, chegou a hora de ser sincero consigo mesmo e perguntar: estou à frente do mundo ou fiquei para trás? Se tiver ficado para trás e não se importar com isso, então comece a simplificar sua vida. Talvez você precise viver abaixo de seus recursos, como a maioria dos planejadores financeiros recomenda. Se decidir juntar-se à globalização e tornar-se mais complexo, veja as etapas básicas que recomendo a seguir. 1. Encontre-se com amigos, novos ou antigos, ou ingresse em um clube com pessoas com a mentalidade que você quer ter. 2. Viaje mais. Faça viagens para aprender e crescer. Conheça o mundo. 3. Recomendo que leia O Mundo é Plano, de Thomas Friedman do Lar Crisis, de Richard Duncan A Revolução do Lado Direito do Cérebro, de Daniel Pink Coming Economic Collapse, de Stephen Levitt e America We Deserve, de Donald Trump. Se você não está por dentro de tudo, ler e estudar esses livros o quanto antes lhe dará uma visão interessante do mundo, uma perspectiva muito diferente daquela pintada por nossos políticos e planejadores financeiros. Estudando esses livros, de preferência em grupo, você enxergará além dos problemas de nosso mundo. Verá um admirável mundo novo que surge junto com a abundância de oportunidades de ficar rico além de seus sonhos mais loucos. Em vez de viver como um avestruz, a exemplo da maioria, talvez você deseje voar alto como uma águia e desfrutar a vida que somente 10% da população conhecerá. Conclusão: se você decidir viver no mundo mais complexo da sociedade global, recomendo vivamente que aprenda sobre os seguintes temas. 1. Princípios de investimentos. É a capacidade de ler os números. Se você pretende investir em uma empresa, imóveis ou ações, é importante saber como interpretar os números. Eles são parte importante da educação financeira. 2. Investimento técnico. É um conhecimento essencial no volátil mundo de hoje. O investimento técnico requer que a pessoa saiba investir quando os mercados estão em alta e quando estão em baixa. Um investidor técnico sabe como ganhar dinheiro, independentemente da direção em que se move o mercado. Mais importante ainda, o investimento técnico é essencial para ensinar como investir com segurança. Como tenho dito inúmeras vezes, ao contrário dos amadores, os investidores profissionais investem com segurança. Quando sentir que aprendeu os princípios do investimento técnico e do fundamental, poderá começar a investir pequenas quantias. Em pouco tempo, se você estudar e praticar com afinco, viajará pelo mundo, física e eletronicamente, participando do jogo mais excitante do mundo,
O jogo do dinheiro. A resposta de Donald. Sugiro que analise profundamente seu estilo de vida e o tipo de pessoa que você é. Você gosta de simplicidade? Gosta de complexidade? Para mim, o dinheiro é como a saúde. A saúde é muito importante para o nosso bem-estar. Você pode ter montanhas de dinheiro, mas se não tiver boa saúde, não poderá aproveitá-lo. O dinheiro tem suas limitações. Digo isso para que você comece a pensar sobre a atual situação de sua vida. Se eu não tivesse dinheiro algum, mas fosse saudável, sei que poderia começar tudo de novo com dedicação e paciência. A dedicação se expressa, por exemplo, quando você procura se manter em dia com o que acontece no mundo e lê publicações financeiras diariamente, aumentando sua inteligência financeira. A paciência lhe mostrará que as coisas requerem tempo, esforço e reflexão. Asseguro que minhas ideias sobre como ganhar dinheiro são baseadas na verificação da realidade. Quanto mais velhos estamos, mais temos a perder e menor nossa margem de manobra para cometer erros. Entretanto, penso eu, podemos contar com um pouco mais de experiência de vida. Certo dia, conversava com Alan Esselberg, meu diretor financeiro, e ele me contou como apresentou uma matéria nova quando era um jovem professor. Sua principal preocupação era que os alunos do colegial não tinham habilidades em finanças, o que, para ele, significava que as habilidades pessoais desses jovens mereciam atenção especial. Ele acabou descobrindo um meio de ensinar, convidando os alunos a fazerem compras. Todos aceitaram o convite e ela pediu que descobrissem o valor de um desconto de 15% em uma calça jeans. Eles disseram que o caixa faria o cálculo para eles. Então, Alan perguntou, se o caixa não informasse o desconto correto, como eles saberiam o valor correto caso precisassem corrigir o funcionário? Se não soubessem calcular, como saberiam se estavam sendo lesados ou não? Bem, como os jovens não gostaram da ideia de ser passados para trás, rapidamente começaram a calcular o valor correto do desconto. Ele disse aos alunos que esse exemplo era o primeiro passo para estarem preparados ou, pelo menos, alertas ao que acontecia ao redor deles. A dedicação se expressa, por exemplo, quando você procura se manter em dia com o que acontece no mundo e lê publicações financeiras diariamente. Donald J. Trump. A mesma lição se aplica aos adultos. Precisamos nos dedicar a descobrir as coisas por conta própria ou acabaremos nas mãos dos outros, que podem, intencionalmente ou não, ter prioridades diferentes dos nossos interesses. Reveja seu conjunto de habilidades, seus interesses, o local em que mora, suas inclinações e comece a pensar em como mudar sua situação. Mantenha-se aberto a ideias que talvez não o atraíssem antes. Perceba que a oportunidade vem em diferentes embalagens, e que excelentes coisas podem acontecer depois de grandes reveses. Talvez não seja fácil, mas não é impossível. Não importa o que aconteça, não desista. Avalie sua situação atual e siga em frente. Todos temos algo a oferecer. Cada um é um ser humano único e, como disse antes, não aceito desculpas. Quando se trata de sua vida e do bem-estar de seus amados, você deveria fazer o mesmo.